Por que Carl Sagan rejeitou o ateísmo? Carl Sagan, um dos cientistas mais influentes e respeitados do século XX, é frequentemente associado a uma postura crítica em relação à religião. Ele foi um defensor incansável da ciência, do pensamento crítico e do método científico, que ele acreditava serem as melhores ferramentas para compreender o mundo e o universo. Porém, ao contrário de muitos outros cientistas, Sagan não se via como um ateu, mas sim como um agnóstico, e a sua visão sobre a religião e a existência de Deus foi mais complexa do que uma simples rejeição. Vamos entender por que Sagan rejeitou o ateísmo e preferiu a agnose. A agnose como postura racional. Sagan era profundamente cético quanto à existência de um Deus pessoal, especialmente das versões tradicionais de um Deus judeu-cristão islâmico. Ele afirmava que não havia evidências suficientes para acreditar na existência de tal ser, o que o colocava em uma posição de ceticismo em relação a essa ideia. Contudo, ele rejeitava o ateísmo militante, que afirma categoricamente que Deus não existe. Para Sagan, a ciência e a razão sempre estavam em constante evolução e, por isso, ele se via mais como um agnóstico, alguém que reconhece a limitação do conhecimento humano e, portanto, não pode afirmar com certeza absoluta a inexistência de um Deus, dado que a ciência nunca pode provar a ausência de algo. Em suas palavras, a ausência de evidências não é evidência de ausência. Ele acreditava que a ciência lida com o que pode ser testado, observado e provado, e que a questão de Deus, devido à sua natureza transcendental, estava além das possibilidades da ciência. A agnose, para ele, refletia uma postura de humildade intelectual, reconhecendo as fronteiras do que podemos conhecer. 2. A questão do Deus no contexto científico. Sagan também acreditava que a ideia tradicional de Deus era limitada e insatisfatória. Ele argumentava que a concepção de um Deus que intervém no mundo de maneira pessoal e direta, tal como é descrita nas grandes religiões monoteístas, não fazia sentido dentro do que a ciência revela sobre o universo. O cosmos, com suas imensuráveis distâncias e sua complexidade, parecia muito maior e mais profundo do que qualquer definição limitada de Deus encontrada nas escrituras sagradas. Contudo, Sagan não descartava a possibilidade de uma força superior ou de uma realidade transcendental, mas ele defendia que essa ideia de Deus deveria ser compatível com as descobertas científicas. Em outras palavras, Sagan rejeitava um Deus pessoal e antropomórfico, mas era aberto à ideia de um Deus que poderia ser entendido através da ciência, algo grandioso e misterioso, mas não necessariamente uma entidade que intervém diretamente na vida humana. 3. O espírito de busca e questionamento. Uma das características que tornaram Sagan uma figura tão admirada foi a sua curiosidade insaciável e seu compromisso com a busca incessante por respostas. Em sua obra The Varieties of Scientific Experience, uma coletânea de palestras que Sagan fez, ele explora a questão de Deus a partir de uma perspectiva científica, questionando se a evidência natural poderia nos levar a alguma forma de compreensão sobre o divino. Sagan não era dogmático em suas opiniões sobre a religião. Em vez disso, ele via a ciência como uma busca contínua e aberta. Essa postura é o que o distanciava tanto do ateísmo agressivo quanto da fé religiosa tradicional. Ele defendia a ideia de que, sem evidências claras, a crença em Deus não deveria ser aceita, mas também não deveria ser descartada sem a devida consideração. Sua atitude de aguardar por evidências foi a base de seu agnosticismo. 4. O valor da ciência e do desconhecido. No final das contas, Carl Sagan não rejeitou a ideia de uma realidade espiritual ou transcendental. Ele rejeitou a certeza absoluta sem base empírica. Ele acreditava que, à medida que a ciência avança, novas compreensões poderiam surgir, inclusive sobre o que é o Deus que muitas pessoas buscam. A chave estava na humildade intelectual e na disposição para mudar de opinião quando novas evidências se apresentassem. Sagan sempre foi um grande defensor da maravilha cósmica, aquela sensação de assombro que vem do entendimento das vastas dimensões e complexidades do universo. Ele acreditava que a verdadeira espiritualidade poderia ser encontrada não em dogmas ou dogmas religiosos, mas na experiência da natureza e na busca pelo conhecimento. Conclusão. Carl Sagan rejeitou o ateísmo porque ele acreditava que a ciência, embora poderosa, não podia fornecer respostas definitivas sobre questões transcendentais como a existência de Deus. Ao invés disso,
Ele preferiu a gnose, reconhecendo que o conhecimento humano era limitado e que a verdade, seja ela sobre Deus ou sobre o cosmos, pode estar além da nossa compreensão atual. Para ele, a ciência deveria ser uma busca constante, e a resposta para as grandes questões da vida nunca poderia ser dada com certeza absoluta, apenas com um compromisso contínuo com a exploração e a descoberta. A posição de Saga nos ensina a importância de questionar, de ser cético, mas também de ser humilde diante do desconhecido. Ao adotar a gnose, Saga nos lembra que o caminho para a verdade é sempre uma jornada de exploração, dúvida e, acima de tudo, maravilha.